que a partir de agora toda a arguição vai estar sendo gravada e disponibilizada para a Silvânia logo em seguida, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes numa qualificação é que Silvânia tenha o documento relacionado à arguição. Então eu gostaria de cumprimentar a professora Edcineia e o professor Edurne, que são os orientadores e co-orientadores de Silvânia, a banca, que é formada por mim, pela professora Flávia e pela professora Genilde, e que agora a gente vai proceder à arguição. Então, pelo critério da Universidade Federal do Sergipe, a gente inicia a arguição. Como a gente está num evento online, eu sugiro que cada arguidor faça a avaliação completa e quando finalizar passa para o seguinte. Então, pelas normas da universidade, o primeiro seria a professora externa, que é a professora Genilde, em seguida a professora Flávia Janólio e no final eu termino com a minha arguição, tá certo? Então, professora Genilde, cumprimento, bom dia, pode iniciar a sua avaliação e sua arguição de Silvânia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a banca, professora Edcineia, que deixa muitas saudades aqui no HU. De vez em quando eu mando uma mensagem para ela dizendo que estou com saudade. Cumprimentar a professora Flávia Janoli, professor Marcos, demais presentes. E a essa guerreira, Silvânia Lanús, que me deixou emocionada agora com a conclusão, com essa foto maravilhosa de Maria. Desarmou aqui todo mundo, né? Com essa foto linda. Parabéns. Silvânia e Odisseia, né? Que dupla. Que dupla. A gente juntou a perfeição e a pessoa que é TAC, que é acelerada, ligada em 220, deu um excelente resultado, né? Quando Silvânia me disse que a Edcineia seria a orientadora dela, eu, na mesma hora, eu disse: tenho certeza que sairá um excelente produto, porque a Edcineia é de muita competência e você tem muita garra. Então, eu acho que foi o casamento perfeito. Eu tinha colocado aqui mais elogios do que perguntas, do que arguição. Inclusive, eu tinha colocado como uma pendência a limitação, e aí no finalzinho, Silvana apresentou as limitações do projeto, é para excluir do meu comentário. Gostaria só, Silvânia, de sugerir que você acrescente também como fragilidade do atual sistema essa comunicação pelo WhatsApp que você relata na sua apresentação. Ela infringe a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, seria uma fragilidade do sistema atual, a qual você propõe uma melhoria e uma segurança para a instituição, até uma segurança jurídica. Então, acho que vale a pena você colocar no trabalho isso. Por mais, eu só tenho elogios. Eu coloquei aqui que o trabalho ele reduz despesas, inclusive com RH. Professora Flávia Janoli, minha contemporânea na gestão, e a gente teve esse desafio de montar a central de prontuários justamente pelo excesso de não conformidades, e a gente gasta muito com RH, né? São pessoas que poderiam estar na assistência, e com o aumento da complexidade do hospital, o crescimento do hospital, a gente sabe que esses recursos humanos são raros e muito importantes para a gente, né, com perspectiva de hemodinâmica, com a UTI pediátrica e outros serviços que estão para iniciar aqui no hospital. Então, o sistema que vocês pensaram, ele reduz muito esse consumo, né, de pessoas. Isso é muito, muito importante para a instituição. A economia financeira, porque quando eu tenho muitas coisas, eu tenho um repasse financeiro pequeno, inferior ao que está pactuado. Isso reflete na sustentabilidade do hospital. Então, o produto de vocês também nos dá esse respaldo.
Outro item muito importante, que já melhorou bastante em relação à época em que Flávia Janólio e eu trabalhávamos com prontuários, que era o excesso de consultas em prontuários, com perdas de parte do prontuário. A gente tinha um desafio muito grande com isso, e agora o prontuário ele está passando, está híbrido, mas está mais para ser digital do que físico. Isso está nos ajudando muito, mas mesmo assim é uma contribuição muito grande do produto. Estatísticas e indicadores que nós temos dificuldade de ter, e você apresenta aí como uma perspectiva também. Então, eu trago com contribuição de coisas que vão só acrescentar para a melhoria da segurança do paciente, para a segurança da instituição. Eu queria dizer, Silvânia, que o seu trabalho ele extrapolou os limites de um mestrado. E eu não estou falando isso para te agradar. Ele extrapolou os limites de um mestrado e ele traz 5 resultados importantes, né? O produto, o artigo, o registro do produto e o guia de boas práticas, muito importante, também desafiador para a gente, no hospital grande, no hospital de ensino, conseguir atingir toda essa variedade, né, de alunos da equipe multi, da equipe médica. Então, o guia de boas práticas, ele que com certeza você tem ele também digital, poderá ser repassado nos grupos como orientação para a melhoria do processo. E achei muito interessante vocês já terem feito o contato com professores da graduação, no sentido de inserir como se da ementa. E aí eu provoco o nosso gerente de ensino e pesquisa, que está presente, o professor Marcos, para que também os nossos residentes tenham acesso a esse guia. Será de muita relevância e com excelentes resultados para o nosso prontuário, né? Então, vocês estão de parabéns. E enquanto você apresentava, e eu fui procurando, assim, meu Deus, é um projeto de doutorado, essa revisão integrativa, um projeto de doutorado. E aí eu fiquei pensando, o que será feito depois se esse projeto está tão bom? Mas aí, no final, você me deu uma luz até, né? Quando você colocou as perspectivas futuras, poderá ser o seu projeto de doutorado agora, porque o projeto base está pronto e está muito bom. Está muito bom. Eu quero parabenizar de verdade você, professora Edcineia, todos que colaboraram, porque está um projeto muito bom e que vai contribuir muito com a qualidade da assistência aqui no hospital universitário. Tá? Parabéns mesmo. Deixo aqui um abraço forte para você, Silvânia, e um abraço muito forte para a professora Edcineia também. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigado, professora Genilde. Eu estou anotando tudo em relação às minhas demandas. Professora Flávia Janólio, agora é a sua vez, pode fazer a sua arguição. Olá, bom dia mais uma vez, né? Quem cumprimentar e agradecer primeiro, né, o convite, Silvânia, a professora de Edcineia, para participar da banca. Bom rever sempre, né, os amigos, as pessoas com quem a gente trabalhou, né? E a gente sempre passa um filme na cabeça da gente, né, Silvânia? Hoje é uma qualificação, que é uma pré-defesa, né? É um momento muito importante, porque é o primeiro momento que a gente tem contato com o seu trabalho, e aí a gente pode contribuir um pouquinho para que essa defesa, né, seja plena aí. Então, só resgatando um pouquinho, né, quando você fala da central de prontuário, a gente revive todo aquele momento, né, em que a gente montou essa central de prontuário achando que ia ser uma situação
temporária, para ajustar ali um processo que não estava bom, e ela se perpetuou, né? Está aí até hoje e mostra o valor dela, né? De como vocês conseguiram manter um processo de trabalho lá dentro tão importante para a instituição, né? Então, o que era uma inquietação nossa, como o Genilde falou, né, que a central de prontuário, a gente teve aquela, a central de prontuário pertence à regulação, não pertence à regulação, é da divisão, e aí a gente abarcou, né, essa ideia, e olha aí, né, a união faz a força. Isso e aí fica, né, e como a gente tem que apostar mesmo nas nossas ideias, porque a central de prontuário é uma inovação dentro da IBC, não ia ter hospital nenhum. Isso né? mesmo. E foi criado dentro do HU para um problema nosso, para trazer soluções. E realmente, e a gente foi dando os passos, né? Melhorando os processos internos, e aí você vem com essa proposta de gerenciamento aí desses documentos tão importantes para nós, né? Então, Silvânia, parabéns, viu? Eu fico muito feliz quando eu vejo um enfermeiro da área assistencial se jogando dentro de um projeto de pesquisa, porque a gente sabe que ele vai trazer muito do que ele sabe fazer, e às vezes são as melhores ideias, né? Então, parabéns, viu? E não é fácil, né? Porque está na assistência para fazer um projeto não é fácil. Então, também, parabéns para a Edicine sobre conduzir muito bem esse processo. Silvânia, o que eu vou trazer para você aqui são algumas coisinhas que eu acho importante, que eu vou colocar como sugestão para melhorar ainda mais o seu projeto, tá? Primeiro, partindo, né, a gente tem que fazer uma avaliação. Gostei muito da sua avaliação, da sua apresentação oral, tá? A sua apresentação oral, você estava... No início a gente tem aquela, né, aquele impacto daquela emoção, mas você finalizou muito bem, né? Ficou calma. Gostei dos seus slides, da sequência. Então, a sua avaliação, a sua apresentação oral foi bastante fiel ao que você trouxe dentro do seu texto. Tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente avalia, né? Então, acho que em relação à sua apresentação oral para a defesa, eu não teria nenhuma sugestão de melhoria. Agora, no texto, eu gostaria de trazer algumas coisas que eu fui lendo, e aí a gente vai, né, certo, de uma forma mais acadêmica, buscando. Você colocou você colocou nele, não foi? Na dissertação? Coloquei. Suas sugestões? Sim. Então, ótimo. As sugestões estão todas aqui como comentários. Maravilha. Tá? Mas eu gostaria de comentar algumas, assim, para a gente já, né, às vezes você pode... me explicar no momento ou não, são momentos da gente esclarecer. Às vezes o que eu coloquei, você pode me justificar e a gente entra num consenso de que não é. Pronto. Uma coisa, uma coisa que eu queria sugerir, Silvânia, é que você coloca no texto prontuário médico, prontuário do paciente e prontuário hospitalar, né? E você coloca como também nas palavras-chave prontuário médico. Eu sugeri que você padronizasse o prontuário do paciente. Certo. Porque o prontuário médico dá a entender que só o médico está errando naquelas não conformidades. E, na verdade, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, né? E a gente tem enfermeiros, médicos, odontólogos, enfim, farmacêuticos. Então, o prontuário hoje, até a gente olha na literatura... E prontuário do paciente existe no DEX. Então, é uma palavra-chave que já está junto com o DEX, então você vai ter essa garantia de que ela é uma palavra é um descritor oficial. Então, eu sugiro que você mude no texto para prontuário do paciente, né? E quando você for falar prontuário paciente hospitalar, porque pode ser em outra unidade, um consultório, mas que seja claro, tá? E você só mude. Porque eu achei que fica muito pesado o prontuário médico. Era uma coisa mais que a gente usava muito, né? Então, a gente quis fazer essa comparação, que antes era prontuário médico, depois o prontuário hospitalar, e passou a ser chamado prontuário do paciente. E no texto você fala, tanto é que no seu resumo, você coloca logo o prontuário
você coloca prontuários hospitalares, depois você coloca médico. No guia você colocou o prontuário do paciente, já no seu guia já está mais legal, você colocou no paciente. Então, é só adequar, viu? Porque às vezes a gente vai escrevendo, né, e tentando ajustar sinônimos, mas como é um termo que é a palavra-chave do seu trabalho, sugiro ficar prontuário do paciente, tá? Então, também algumas coisas que você coloca no texto, como contas médicas. Você também colocou no seu resumo, atraso de faturamentos de contas médicas. Não são contas médicas, são contas hospitalares. Mais uma vez, a gente joga para o médico, mas porque a conta médica refere-se aos processos de enviar a cobrança de honorários médicos. Sim. Então, são contas hospitalares, né? Eu falo isso porque são coisas que a gente usa no dia a dia, né? E no texto a gente tem que procurar uma forma mais técnica. Então, no resumo mesmo, você falou assim, atraso de faturamento das contas médicas. Então, parece que a gente só está auditando, você só está preocupada com as questões de custos dos honorários médicos. E não é. São todos os custos que envolvem, né, o prontuário do paciente, tá? Sugiro alterar, realizada a data de validade. Sim. Eu estou começando do resumo, porque o resumo já vou abarcar quase tudo, né? Quando vocês colocam nos resultados que o sistema provou ser uma ferramenta eficaz para registrar e notificar, facilitando resolução, e você colocou também e validar as funcionalidades. Ele não foi validado ainda, né? Então, dá uma olhadinha no seu resumo, porque na sua apresentação você realmente não mostrou o processo de validação dele, né? Ele é um protótipo, mas aqui no resumo, o desenvolvimento envolveu análise dos dados, mapeamento, requisitos, prototipagem e testes para validar as funcionalidades. Mas esse teste foi feito no departamento de computação da UFES. Ele está se referindo. Você apresentou, mas que teste é esse? Porque quando a gente fala em validação, são com quem que vai manipular esse eu apresentei na parte que eu falo da estrutura, que foi do sistema. E então, eu falo da validação do sistema. Porque você validar um sistema, deu a entender para mim que você validou o sistema, ou seja, ele foi colocado em operacionalização entre os usuários e a central de prontuário e foi feita uma análise. Entendeu? Eu vou colocar o departamento no departamento de organizar isso. Aí você explica melhor, fica melhor. Tá vendo como é importante a gente, né, falar? Que dá impressão. Então, nas palavras-chave aqui, eu já coloquei em relação ao termo prontuário do paciente. Na sua introdução, não tenho o que falar, só achei que eu tenho percebido, não só no seu, na maioria dos alunos do PPGIS, quando vocês trazem a motivação do trabalho de vocês, ela vem muito tímida. Porque o que você está propondo não é uma situação importante, é dentro de um problema que você vivencia e que a instituição é importante para a instituição. Sabe, Silvânia, você aqui na sua fala, você trouxe a sua motivação, mas aqui escrito, não senti essa força. Por que esse programa ele é tão importante para o HU? Quais são as diversidades que nós temos no HU? Nós temos residentes, trazer que nós temos uma equipe multiprofissional, que isso já dificulta o número de atores que manipulam, que fazem evoluções nesse prontuário é enorme, e você tem um número reduzido de pessoas para, né? Outra coisa que eu não vi você mencionar, que eu acho importante que você poderia colocar, Silvânia, é que o faturamento do hospital, o faturamento de uma conta hospitalar, ela tem um tempo, né? E se você não resolve isso a tempo, né, é perda de faturamento. Então, esse sistema, como você bem justificou que as TICs, elas agilizam o processo de comunicação, agilizam o faturamento, e elas evitam, né, essa perda
Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre discutia, né? Genilde está aqui. Eu tenho 200 prontuários faturados, mas eu tenho aí 150 parados que eu não consigo resolver. Sim. Então, essa demanda, eu acho que de uma forma, né, poderia trazer isso. Então, essa necessidade veio por uma demanda, pelo atraso de faturamento nas contas, devido a essas inconformidades, que ia acarretar uma perda financeira significativa para a instituição. Então, eu acho que, e isso a gente discutia no sentido de ver como é que a gente poderia melhorar, né, correr atrás das pessoas. A gente literalmente corria atrás mesmo das pessoas, para bater um carimbo. Corre, né? Então, acho que essa é a principal, porque eu falo assim, a gente não pode esquecer que a gente está no hospital escola, né? E muitas pessoas, é diferente de um hospital particular, que tem um médico assistente, que tem uma equipe de enfermagem lá que já é concisa. Não, nós temos um mundo de gente aqui. Residentes, professores, contratados. Então, a sua dificuldade em gerenciar uma conta para faturamento é muito maior. E isso justifica o sistema. Okay. Então, eu acho que tem que trazer esse peso, sabe? Trazer que nós somos um hospital escola, que é importante isso, né? Em relação à sua revisão de literatura, de estado da arte, não tenho. Também acho que contemplou o que você trouxe, tá? Deixei aqui algumas coisas para você fazer umas pequenas correções também de questão de palavrinhas. Agora, eu queria só tirar uma dúvida. É bom que Marcos e a Edciné estejam aqui. Não é com você, Silvânia. Por quê? Então, eu tenho percebido por exemplo, você trouxe como resultado a busca de anterioridade de sistemas, não foi? Você apresentou nos resultados. Isso. Só que aqui no seu trabalho está junto com a revisão de estado da arte. Então, eu não sei se a gente está tendo no próprio programa, então, se a busca de anterioridade ela faz parte da revisão de literatura, não da revisão, porque a gente faz uma revisão de literatura técnica, da literatura científica, e também nas bases de dados, para se certificar de que o que é que ele está propondo, né, como o objetivo principal, vai ser desenvolvido e está legal. Então, eu fiquei em dúvida agora. Porque no projeto, no escopo inicial do projeto do PPGITS, a busca de anterioridade, ela vem no capítulo anterior, e não como resultado. Entendeu? Eu acho que isso é uma divergência assim, que a gente pode discutir, mas então, só para dizer assim, que você apresentou aqui no seu projeto escrito, ela está na revisão de literatura, a Lois, a revisão de o estado da arte. E você apresentou hoje como resultado. Então, é uma questão interna, Marcos, que a gente podia padronizar se ela é resultado ou se ela faz parte do estado da arte. Viu? Só para ajustar para a próxima apresentação. Que eu senti. Porque eu estou orientando meus alunos a pôr junto com o estado da arte. Aí eu falei, será que mudou? Então, é só para a gente ajustar, tá? Uma coisa que eu queria... Sobre os seus objetivos, Silvânia, eu acho que dá para condensar um pouquinho. Pelo que você apresentou na metodologia, como você descreveu os métodos, eu colocaria aqui, também fiz uma solução, uma opção para você reduzir um pouquinho o seu objetivo geral, que você colocou aqui como objetivo geral, desenvolver uma solução de software denominada Sistema, para auxiliar a gestão das não conformidades e apresentar guia de práticas e para diminuir as não conformidades. Para diminuir já é um resultado que você espera. Para diminuir e melhorar a comunicação. Eu sugeri que o objetivo geral fosse um pouquinho mais reduzido, tá? Desenvolver uma solução de software, denominada, o nome dele, né, N-Conform, para auxiliar a gestão das não conformidades detectadas nos prontuários de pacientes em um hospital universitário. Aí, nos específicos, você coloca... Aí eu coloquei assim... Aí eu deixei aqui os específicos para você... Eu sugeri juntar
os dois últimos objetivos, um só. Tá? Desenvolver um software conforme de acordo com os requisitos, reduzir. Tá? Porque conforme você apresentou os resultados, você agrupou os resultados, esses objetivos também. Então, eu deixei aqui uma sugestão e vocês avaliam, tá? Ok. É só para deixar mais claro. Mas tudo que está aqui foi feito, é só uma questão de reorganização de construção de frase, tá bom? Não tem nada... No cenário, em métodos, eu acho que, Silvânia, no cenário do estudo, eu acho que você poderia incluir um pouquinho a questão da... Você só colocou que é no hospital universitário, mas falar um pouquinho esse sistema, ele vai estar alojado aonde? Na central de regulação, na central do prontuário? Qual é a função desse... Eu acho que trazer um pouquinho mais o cenário. Porque você só trouxe assim, que a pesquisa foi conduzida, tal. Ele vai ser utilizado em que setor? Né? Sob qual gestão? Eu acho que traz no cenário do estudo trazer um pouquinho isso. Trazer um pouquinho do hospital, que ele tem uma demanda de tantos prontuários auditados por mês. Isso ajuda a trazer, a gente construir esse cenário. Poxa, então esse sistema vai ser importante. Um hospital, que ele não sei se ele está classificado mais como média ou alta complexidade. O HU hoje, na nossa época era de média, né? Mas já deve estar com alta complexidade. Então, ele, se for de alta complexidade, com 2 UTIs, tem uma demanda de faturamento de tantos prontuários mês, entendeu? Certo. Caracterizar melhor esse cenário ajuda também a trazer a importância do seu sistema, viu? Certo. Aí, eu também coloquei umas coisinhas no texto em relação à escrita. Uma coisa que eu deixei também como sugestão é você apresentar seus resultados conforme a sequência dos objetivos. Aqui você colocou, mas no texto não. Você apresentou os resultados, primeiro você apresentou o seu software, depois, por último, a revisão de literatura. Então, a primeira coisa que você fez foi a revisão, né, que já é o artigo. Isso. E vai pondo na sequência, só para organizar o texto, tá, Silvânia? Certo. Aí, fui colocando... O que eu deixei aqui para sugestão. Então, de resto, eu coloquei algumas questões na tela. O que eu queria dizer só em relação, achei o guia, a sua proposta de um guia muito importante. Porque o sistema, ele vai ajudar você a gerenciar o processo. Mas o que efetivamente pode ser proposto para amenizar esse problema, que é o seu guia, tá? Então, achei, assim, uma proposta muito bacana mesmo. Agora, eu sugiro que esse guia seja validado por expertise. Porque, veja, quando a gente propõe, porque o seu é um guia técnico, e ele pode ser difundido não só para medicina, para enfermagem, para física, para odonto. Eu acho que para que ele tenha um peso técnico maior, seja feita uma validação técnica de texto, layout, conteúdo, sabe, Silvânia? Porque assim também a gente vai gerando, porque um instrumento também é um produto inovador e técnico, que pode ser um produto do PPGIS. Porque senão a gente vai construindo esses guias, eles vão se perdendo, né? E com uma validação técnica por expertises, eu acho que ele ganha, ele incorpora importância, né? E eu acho muito bacana. Então, eu olhei, li, fiz algumas sugestões na redação. Eu acho que também na linguagem, porque às vezes você usa uma linguagem que você domina, mas pensa que a gente vai estar encaminhando esse guia para alunos. E às vezes essa linguagem eles não dominam ainda. E aí a gente tem que ser um pouco mais clara, né, no guia, tá? Então, é nesse sentido que eu sugiro que seja feita uma validação técnica desse instrumento. Então, pode ser encaminhado para os departamentos, né, para os chefes de residência, com sugestões. E aí você faz, depois dessa validação, ele é oficializado como instrumento de educação e serviço pelo HU. Tá?
Ok. E aqui também fica uma cutucada em Marco, professor Marco, né? Falando um pouco, sabe, Marco, dessa inquietação de Silvana em relação aos prontuários, a gente vê que realmente a gente precisa chegar muito próximo. A gente, sim, gestão, ensino e serviço e pesquisa. Sabe? Essa união, porque eu só acredito que a gente consegue mudar muitos processos dentro do HU se a pesquisa, se o ensino e se o serviço estiverem mais juntos. E assim, a gente percebe, né? Você vê aí, Silvânia é do serviço, procurou a pesquisa, achou apoio, a gente abre um caminho. Então, talvez, sabe, Marco, o que a gente percebe, e eu estou percebendo agora que saí da gestão, estou na graduação só, o quanto a gente às vezes tem divisão do serviço e a gente quer colaborar, sabe? Aproximar mais, porque eu tenho certeza que os alunos, quando bem orientados, quando bem conduzidos, sobre inclusive a importância do prontuário, que é uma coisa que a gente percebe, né? Eles saem da graduação, a maioria deles, sem saber a importância desse prontuário. O que é um prontuário do paciente? Tecnicamente, legalmente, para a pesquisa, porque a gente tem uma perda enorme de informação, quando essas não conformidades na pesquisa. E aí a gente fazer, quem sabe, Marcos, sair daqui uma ideia de uma capacitação para todos os graduandos em relação a esse assunto, porque envolve pesquisa, envolve custo, envolve ética, envolve questões legais, né? Repercute isso em todos. Então, acho que você lançou uma sementinha e, se quiser, estou assim e estou à disposição para poder colaborar. Uma capacitação geral, que todo aluno só entrasse no hospital após passar por essa capacitação. Isso, é importantíssimo. Pode ser uma capacitação online, um curso online, o que for, mas eles precisam entender o que é um prontuário. Isso mesmo. Então, foi minha fala, obrigada e espero que... Eu vou te mandar o texto com as minhas sugestões, tá bom? Obrigada. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a você. Muito obrigado, professora Flávia. Professora Flávia, isso não foi uma cutucada, foi uma provocação. Mas eu estou à disposição para ajudar, tá? Ah, sim, eu quero. Eu provoco, mas eu quero ajudar. Eu quero sim, eu quero muito sua ajuda. Aliás, a ajuda de todos. Então, na verdade, agora é minha vez. Bom, Silvânia, eu adorei o seu... já vou começar dizendo que eu adorei. Tá? Adorei sua apresentação e adorei o seu texto. E o que eu vou falar aqui é basicamente uma contribuição para ajudar no texto. É um olhar diferente, né? Porque é interessante a professora Dicineia, a professora Edurne da área de TI, a professora Flávia, a professora Genilde da enfermagem, eu da área de medicina. Então acho que você está com um grupo muito interessante para opinar a respeito de um produto científico e tecnológico. Então vamos nessa direção. A primeira coisa é a sua apresentação. Eu gostei da sua apresentação. Para falar a verdade, eu morri de medo, porque eu estava em trânsito, vendo e ouvindo tudo ao mesmo tempo, e você praticamente deu uma aula. Eu adorei. Eu falei, meu Deus, Silvânia está dando uma aula. Assim, cadê o método? E você entrou no método. Legal. Assim, eu fiquei com muito medo que você gastasse seu tempo e no final você conseguiu mesclar uma apresentação do estado da arte com o método e o resultado. Eu achei legal, você mostrou que está muito bem apropriada, tá? E eu gostei muito da tua aula. Eu só achei que você gastou muito tempo na introdução e no estado da arte, porém eu também acho que era necessário, porque é uma área muito específica. Você apresentou conceitos que são importantes para qualquer pessoa que estivesse assistindo a tua apresentação. Então, embora eu tenha achado que você tenha gasto muito tempo, eu acho que foi necessário, tá? Beleza, ótimo, parabéns. Agora eu vou para o texto.
assim, eu vou fazer uma avaliação global, porque, veja bem, primeiro, eu gostei de tudo. Eu acho que o que você precisa é apenas dar, sabe, uma obra de arte em que você está faltando apenas uma lapidação final. Para mim, a minha impressão é essa. Você tem o teu trabalho completamente pronto, ele está faltando apenas uma lapidação, um ajeitamento, ajeitar um pouquinho a posição das informações. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tua pergunta de pesquisa, qual é a tua dúvida? O que disparou todo esse projeto? Qual foi a sua dúvida? Foi a questão dos prontuários dos pacientes, não foi isso? Como fazer essa comunicação, né? Como diminuir essas não conformidades no prontuário. Isso, mas o foco foi o prontuário. E aí o que isso disparou? Disparou uma construção de um instrumento para ajudar você a gerenciar não conformidades. Porém, essas conformidades elas não precisam estar associadas apenas ao prontuário. Pode ser um aplicativo que vai gerenciar, por exemplo, tem o Avaqualis, tem vários, por exemplo, o HU hoje tem vários focos de auditoria que não são só o prontuário, não é isso? O instrumento, o N-conforme, ele pode de repente ser usado para outros procedimentos de auditoria, como o Avaqualis, e por a auditoria interna e tudo mais? É uma pergunta que eu faço. Aí a gente teria que mudar algumas funções, né? Porque ele foi bem específico para os hospitais de internação hospitalar. Então, é isso aí. É isso que eu estou querendo colocar. Porque o teu foco foi internação hospitalar, foi prontuário. Mas quando a gente lê a tua introdução dá a impressão que você construiu um aplicativo para não conformidades, para qualquer tipo de procedimento de auditoria. Entendeu? Certo. Então, a minha primeira sugestão para você é colocar na tua introdução, ou talvez até reduzi-la, condensá-la, mas colocar alguns parágrafos mostrando que a tua pergunta de pesquisa é a questão dos prontuários hospitalares. Dos prontuários hospitalares. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para a introdução. Olha só, aí você começa a sua introdução, que ao longo das últimas décadas as organizações de saúde têm experimentado uma evolução contínua, e você coloca aprimorar suas práticas, e começa a colocar todo o processo de acreditação, parará, papapá. Tá muito bem escrito. Eu adorei a tua introdução, eu adorei o texto, mas eu acabei assim, poxa vida, o foco de Silvânia é um instrumento para ajudar na auditoria dos prontuários dos pacientes, ou um instrumento que pode ser usado em qualquer tipo de auditoria? Você está entendendo? Um processo de acreditação, por exemplo, dentro dos vários que existem, de acreditação hospitalar, e a professora Flávia, eu acho que bem ela conhece bem essa área de acreditação de qualidade. Então, será que quando eu li o teu texto, me deu uma sensação de que você estava construindo um aplicativo, tá certo, para verificar a conformidade de qualquer tipo de auditoria, e teria escolhido os prontuários hospitalares para testar esse aplicativo. Você está entendendo? E na verdade não foi isso. Você construiu um aplicativo para esse objetivo. Tá? Então, a minha sugestão qual é? É deixar isso claro na tua introdução, porque tua introdução é a porta de entrada. É como se a gente estivesse entrando numa casa. Eu falo isso muito. Eu dou muita aula de metodologia, né? Tanto em nível de graduação como em pós. Introdução é a porta de entrada de uma casa, entendeu? Então, a gente tem que deixar ela bem lindinha para dar vontade de entrar. Que quando eu parei e falei, epa, peraí, mas Silvânia não está trabalhando com prontuário hospitalar, mas a introdução dá a impressão que é uma coisa muito mais ampla, tá certo? É uma sugestão que eu dou. Inclusive, é uma outra sugestão, por que não
no doutorado, transformar isso num aplicativo mais amplo, que possa ser adaptado para o Avaqualis, para a auditoria interna, para a ONA, para qualquer tipo de procedimento de auditoria. Assim, sem querer confundir as coisas, mas é uma possibilidade. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, sabe o que eu acho, Silvânia? E isso implica o teu próprio objetivo. Deixa eu ir para o objetivo. O objetivo tanto do resumo quanto da dissertação. Aí no objetivo você colocou o quê? Desenvolver uma solução de software. Talvez eu acho que software é um termo em inglês, né? Se talvez você, não sei se a Cineia e Edurd concordam, mas na área da saúde, né, Flávia, a gente sempre opta por evitar termos em inglês. Se você pudesse usar a tradução para o português, talvez fosse interessante, mas isso é uma sugestão, tá? Porque quando a gente vê um termo em inglês numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente chama isso de um anglicanismo. Na área de saúde, a gente sempre recomenda a tradução para o português. Então, desenvolvi uma solução de software denominada Sistema N-Conform para auxiliar na gestão das não conformidades. Aí está vendo, não conformidades de quê? Dos prontuários, né? E apresentar um guia de boas práticas para diminuir as não conformidades e melhorar a comunicação entre colaboradores em um hospital universitário. Você entendeu que no teu objetivo em nenhum momento aparece prontuários dos pacientes? Ok. Então, entendi. É por isso que eu tô chamando a atenção. Então, na verdade, o teu objetivo tem que ter... E vou dizer uma coisa, eu acho que o teu objetivo vai além disso. Eu acho que o N-Conforme é um produto, é uma consequência. Eu acho que você, na verdade, você está tentando analisar o problema, tá? Você tem um problema sério, que é das não conformidades nos prontuários, e a partir daí você vai encontrar soluções. E as soluções vão ser o quê? O Manual de Boas Práticas e o N-Conforme. Tá correto? Correto. Exatamente. Então, eu acho que o seu objetivo não é necessariamente construir o aplicativo e o manual, tá? O guia de boas práticas. Na verdade, encontrar a solução de um problema, que são o problema do preenchimento, da não conformidade nos prontuários. É esse o seu objetivo, encontrar solução para esse problema. Eu não sei como é que você vai colocar isso no teu objetivo, mas tudo que eu estou falando aqui é uma sugestão, tá? Vou ver com a minha orientadora e meu co-orientador. O que vale é a opinião do orientador e do co-orientador. Então, você não é obrigada a acatar as minhas sugestões, nem a da professora Jonório, nem da professora Genilde. Então, aqui são visões, inclusive às vezes a banca tem visões contraditórias. Um acha de um jeito, outro acha de outro. E aí você tem que sentar, e agora? Né? Juntar tudo e reformular o que fazer. É uma opinião minha, tá? O teu objetivo é encontrar a solução. E a solução foram essas duas tecnologias. E quer saber de uma coisa? Eu acho que o guia de boas práticas, ele é mais importante do que a própria solução informatizada, tá certo? Sabe por quê? Porque a solução informatizada, ela vai te mostrar o problema, vai mostrar o problema cada vez maior. E o manual de boas práticas, ele vai te ajudar de fato a corrigir o problema, porque a correção vai na direção da educação, na educação continuada, né? Então, quando você coloca que procurou o IDER, e IDER está introduzindo na disciplina dele o manual de boas práticas e vai começar a usar o manual de boas práticas na disciplina dele, eu fiz, cara, que show, isso é o caminho, porque a disciplina de IDER é a porta de entrada do aluno para a prática. Ele ensina a propedêutica, ele ensina a semiologia médica. Então, o cara que é o porteiro do aluno dentro da prática na área da medicina, ele já vai introduzir
um manual de boas práticas para esses alunos. Você está entendendo? E isso deveria ser transversal. Quando o aluno chegasse na clínica, no internato, ele devia estar com esse guia de boas práticas embaixo do braço. Isso mesmo. Então, a minha opinião, tá, é que o guia, eu não estou querendo desmerecer a solução tecnológica, tá, de Ciné e Edurd, porque ainda bem que a gente dá online, porque a gente tivesse presencial podia até 2 contra 1, né, eu podia até apanhar, mas assim, me desculpa, mas eu acho que a solução tecnológica é fundamental, é importante, é preciosa, mas o guia, talvez, se ele for bem usado, ele vai fazer todo um sentido, entendeu? Porque ele é um instrumento de educação, é um instrumento que deveria ser usado na enfermagem, na medicina, na psicologia, na fisioterapia, em todas as áreas que entram em contato com qualquer tipo de prontuário hospitalar, de prontuário do paciente em uma estrutura hospitalar. Eu acho que o texto, na minha opinião, deveria trazer o guia de boas práticas para um protagonismo um pouco maior, tá certo? E se você perceber, o método ele é quase todo baseado na tecnologia de informática, tá? Quase todo, mas eu acho que o guia de boas práticas, ele precisaria, e eu concordo com Flávia, ele precisaria ter corpo, no futuro ser validado, ganhar um status de protagonista, tanto quanto instrumento de TI, tá bom? Ok? Outro ponto. Aí eu queria perguntar uma coisa, porque a gente está numa discussão interna, eu estou enquanto coordenador do PPGITS, mas eu estou levando um pouquinho o JEP para essa discussão, porque é um pouco difícil, porque se você perceber bem, eu sou vários atores ao mesmo tempo, né? Então, e às vezes contraditórios, né? Brigando por coisas diferentes. Então, eu enquanto coordenador de PPGITS, eu estou tentando fazer uma discussão junto com a área de TI, de TI, a JEP e o departamento de computação lá da UFES, de tentar integrar tudo isso e trazer a JEP como um pouquinho mediador desse processo, já que a gente tem um setor de pesquisa e inovação. Então esse setor de pesquisa e inovação ele precisa gerenciar esse translacionamento entre o PPGITS e uma estrutura hospitalar que pode ser o HU, pode ser o São Lucas, pode ser o Primavera, pode ser a rede EPSE. Como fazer isso? E aí eu percebi que você colocou no texto que o instrumento era incompatível com o sistema do HU. Eu não entendi. Por que ele é incompatível? É porque não conseguimos rodar. A versão que nós fizemos na universidade é mais nova do que a do HU. Então, ele não roda na rede dos computadores. Nós fizemos de tudo. Nós só instalamos apenas em uma máquina. Nessa máquina, eu mesma fiz os testes, né? Conjuntamente com um estudante da universidade, ele foi para lá e fizemos só para a gente mesmo, mandando e-mail nosso para ver se funcionava. Porque, infelizmente, não teve jeito. Tentamos de tudo, mas não teve. Você chegou a conversar com o pessoal da TI para ver se eles conseguiram? Direto, a Mauri, com o Fernando. E eles não conseguiram? Não conseguiram. E por porque não rodava. Mas... Porque o sistema é diferente deles. O que nós fizemos é mais avançado do que o que tem no HU. Tá certo. Ok. O Tomcat. Okay, o Tomcat, nossa, 9, o do HU, acho que se eu não me engano, é 7. Entendi. Beleza, tá, isso é importante também. Tá, talvez entra com uma limitação, né? Limitação do sistema. Mas tudo bem. A outra coisa é basicamente isso. Eu acho que sim, já ia esquecendo. É porque eu na verdade, eu estou com uma versão do texto. Eu tenho uma versão do texto que eu enchi de traço, mas eu não consegui abrir aqui. Eu estou com a versão lisinha. Você não fez discussão. Não fiz o quê? Discussão. Não, eu não encontrei discussão, tá? Por quê? Porque é um texto, a gente é da área de saúde, tá? Na área de saúde é porque, na verdade, a gente está
trabalhando com isso é um trabalho acaba multiprofissional, então tem TI tem saúde, mas o nosso programa é a área de saúde. Na área de saúde a gente tem metodologia, resultado e discussão. E nessa discussão a gente confronta o nosso resultado, mesmo resultado tecnológico, com o que existe no mercado ou na literatura científica, tá? Eu não tenho, assim, na qualificação a discussão ela quase sempre ela não é completa, assim, não é um produto acabado. Quase todo mundo, acho que é difícil você ir para a qualificação em que o aluno tem uma discussão assim perfeita. Então é quase sempre a discussão é um item, você precisa melhorar, precisa escrever melhor. Mas eu procurei, não tem discussão, entendeu? Eu não sei se Flávia ela parece estar concordando, mas eu acho que é importante você abrir um item de discussão, entendeu? Confrontar. Então, nós vamos rever essa questão. E no item de discussão, você discute os teus achados, os teus resultados, tá? Você discute o teu método, inclusive você pode discutir até o método de informática que usou, que não é compatível com o do HU, tá? Você explica, eu usei por esse motivo, porque é uma solução de informática mais moderna. Mas de repente, se você quiser utilizar esse instrumento no São Lucas, na rede DO ou na rede Primavera, será que vai haver compatibilidade? Você está entendendo? Então, já que a gente está criando um instrumento para ser translacionado, para ser usado na prática, que tipo de adaptação ele precisaria para adaptar à rede Primavera, ao cirurgia, ao hospital cirurgia, ao USE, tá? Então, quais são os motivos pelos quais essas escolhas foram feitas e como fazer essa adaptação para que isso se torne uma realidade. Você está entendendo, Silvânia? Entendi. Nós vamos rever sim. Então, discussão com os achados do resultado, discussão do método, implicações para a pesquisa, tá? Então, que desdobramentos a sua pesquisa vai ter? Você pode ser um doutorado. Aí o doutorado vai em relação à validação do manual de boas práticas e do próprio sistema. Flávia levantou a mão. Vai aí, Flávia, diz aí. Não, quando você concluir, eu gostaria só de complementar uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu aguardo sua finalização. Ah, tá bom, então tá certo. Você viu que primeiro as damas, né? Eu não deixo uma dama sem... Tô brincando, Flávia. Então eu acho que tem um item que é implicação para pesquisa. Que desdobramentos vai ter a tua pesquisa? Durante a tua pesquisa, outras hipóteses surgiram. Que novas hipóteses são essas? Eu acho que vale a pena colocar isso numa discussão, tá? Então a discussão, você discute o teu resultado, discute o teu método, discute a implicação para a pesquisa e discute a implicação para a prática, tá? E agora, como é que a gente vai colocar isso para a prática? Isso tem um pouquinho a ver com o método informatizado. Tem uma incompatibilidade entre os dois sistemas. Como é que a gente vai adaptar um sistema ao outro, tá? Como é que a gente vai colocar isso para rodar, para funcionar, tá certo? Então eu acho que esses 4 itens poderiam, isso é uma sugestão, estar no item maior chamado discussão, tá certo? E aí eu fico por aqui e a professora Flávia quer fazer uma... Oi, Silvânia. Realmente eu tinha colocado isso para falar sobre a discussão, que quando eu comecei a falar da importância do prontuário, que vocês identificam muitas, você trouxe todas as não conformidades, né? E o sistema propõe esse acompanhamento para redução. Então, eu acho que a sua discussão tem que ser em relação a isso. Lembra quando o professor Marcos falou, eu falei, olha, as questões éticas de pesquisa, a perda na pesquisa, perda de faturamento, então isso vai trazer a sua discussão. Mas por que talvez você não tenha, realmente, a discussão ela não trouxe
porque você não apresentou o seu cenário, né? Os seus problemas. Indicadores, eu sei que você faz lá, eles têm os indicadores. Qual a maior não conformidade, o tempo de resolução disso, né? Que a gente sempre fala, às vezes eu tenho lá, a gente chama uma pessoa, ela fica 10 dias para ir na central do prontuário, né? E a gente perde o tempo de encaminhar essa conta. Então, essas dificuldades que a gente tem, elas precisam ser trazidas para essa discussão, serem confrontadas com a literatura e você, né, buscar. Então, realmente, essa é uma fase que eu acho que se a gente tivesse que refazer assim, um cuidado maior, é a discussão, tá? Outra coisa que eu queria deixar como sugestão, Silvânia, que eu lembrei quando você estava falando do sistema, o sistema ele fica como, você pode ter até como melhoria futura, não sei. O sistema ele deveria ter um tempo resposta. Por exemplo, você lança lá o e-mail, né, que a pessoa recebeu o e-mail para vir até a central resolver aquela pendência. Quanto tempo? E se você lembra que tem o Kanban dos leitos, que tem, a gente vai ficar assim, verde, vermelho, azul, amarelo, um tempo que ele já está entrando no vermelho. Se ele não vier naquele tempo, que é o tempo do faturamento da conta, todo você tem lá, tal dia do mês a gente tem que mandar essa conta para que ela possa ser faturada, né? Isso. Então, aqui, eu tenho hoje 10 dias para ele me responder. Se nesses 10 dias ele não vier, isso gera, como você já teve dito, já vai ter um indicador e uma outra mensagem para aquela pessoa onde ela está gerenciada, para que o gestor dela tome providência. Então, mas que você tenha, por exemplo, você tem lá 100 não conformidades identificadas, você abre o seu painel, tem lá todas, né? Isso. Então, assim, que tempo desde quando você mandou aquela não conformidade, quais que estão com prazo para vencer? Então, eu acho que deveria ter uma sinalização do prazo. Não, então, existem os filtros, né? Que eu mostrei. E lá você coloca as não conformidades que ainda estão pendentes. E lá tem as datas. No filtro que eu mostrei. Mas aí você tem que abrir a data uma por uma, você pode... Não, você elenca, né? Você bota o status de não conformidades. Aí ele vai aparecer todos que estão ainda pendentes. Mas você não tem um prazo para responder aquilo. Por exemplo, você entrou uma não conformidade hoje. Daqui a 5, você põe um status de 5 dias para aquela pessoa retornar. Em 3 dias ela não retornou. Então, de verde ela passou a gente para manda amarelo. novamente o e-mail. É enviado novamente o e-mail. Mas aí a gente tem que fazer o status, elencar todos que estão faltando, olhar a data que foi enviado. Então, vai reenviar o e-mail. Uma sinalização de cor vai evitar que você faça essa busca nessa senha. Ah, certo, entendi. Entendeu? Agora é de cinema. Lembra quando na regulação... No Kanban, já a IH, que tinha lá verde, amarelo, vermelho, que já tinha vencido a IH, tinha que o médico... É mais ou menos isso, é uma sinalização. Você pode pôr como perspectiva, viu? Futura, para que fica agilizar o processo da central mais ainda, viu? Ok. Era isso que eu queria, eu lembrei. Era só. Perfeito, obrigado, professora Flávia. Então, é isso, tá? Na verdade, são sugestões, não mudam substancialmente o teu projeto que você fez, o teu texto, é apenas para dar uma arrumada, para dar uma direção mais objetiva ao que você fez. E eu acho que eu fico por aqui parabenizando você, Silvânia. Eu acho que seu trabalho é muito, muito bom. É um produto realmente tecnológico de valor, é um produto PPGITS, né? Vamos chamar de um produto PPGITS. Assim, eu fico muito, muito feliz com esse resultado e por estar aqui na banca junto com vocês, tá certo? Parabenizando o professor Eduardo e a professora Dissineia também por isso. Bom, assim, só por uma pequena praxe, eu finalizo aqui. A gente agora vai fazer a avaliação. Eu, professora Flávia e professora Genilde, nós vamos avaliar
E só 1 minuto, se vocês me derem só 1 minutinho, daqui 1 minutinho vocês retornam para a gente dar o resultado. Pode ser? Retornar a sala. Você quer que a gente saia da Isso, sala, Marcos? exatamente. Ah, então tá. Tá? É porque a banca vai precisar avaliar, tá? Então só 1 minutinho. Daqui a 1 minutinho vocês voltam. Obrigado. Adriana, Diná. Diná, se podia só dar 1 minutinho, daqui a pouco você volta. Cadê Diná? Ih, Diná. Deixa eu ver se eu consigo tirar a Diná. Mas eu acho que ela não tá. Não, acho que a gente não vai fazer nada demais. Sim, o que vocês acham quanto à avaliação de vocês? Oi, Marcos. Oi, Me ouvi? eu ouço sim. Desculpe, acabou caindo aqui a internet, mas voltou. Eu vou sair. Tá bom, só 1 minutinho, Ok. 1 minuto só, viu, Flávio? Ou Silvânia, 1 minuto só. A minha opinião é que ela está aprovada para defesa com pequenas alterações no texto. Eu acho que para mim é o suficiente. O que vocês acham? Sim, eu concordo. Acho que também. Eu vou enviar o texto com as sugestões, né? E aí ela prossegue para a defesa. Perfeito, tá ótimo. Eu também, Marcos. Flávio, eu entro em contato com você, viu? Eu quero conversar um pouquinho depois com você sobre PPGs. Bora! Vamos trabalhar. Vamos, temos muita coisa para fazer, muita coisa. A hora é agora, é a hora H. Então vamos em frente. Então beleza, as meninas podem voltar, tá? Aí a gente vai esperar elas voltar para a gente anunciar a aprovação da qualificação dela. Muita coisa, né, Marcos? Nossa, é gigante. As demandas, né? Muitas, então. Não, e o próprio PPGITS, ele precisa ser. Ele é um bebê, né? É um bebê, ele precisa ser bem redesenhado, eu acho. Você colocou a própria dissertação, né? Eu acabei esquecendo de falar sobre a questão do estado da arte, mas você está certo, o estado da arte ele é anterior ao método, né? O estado da técnica e o estado da arte são anteriores ao método. Eu esqueci de falar isso, mas depois eu chamo a atenção de falar. Eu vou falar. É porque na verdade eu acho que o que confundiu foi que um dos produtos dela foi uma análise, uma revisão integrativa. Então, como ela transformou a busca pelo estado da arte, estado da técnica em uma revisão integrativa, aí deu uma impressão que ela trouxe o estado da arte, o estado da técnica para o resultado, né? Porque para nós, né, que é da área da saúde, a gente nunca faz, quer dizer, a busca de anterioridade foi uma novidade, né? Sim. A gente agora assim, até eu me acostumar com isso, agora eu já estou sabida. Mas leva susto, essa junção de tecnologia com saúde, é que nem você falou, software pra gente, né? É uma coisa que a gente não emprega no texto técnico, uma palavra assim, mas para eles é normal, né? É o que eu estava falando outro dia pro pessoal, que o pessoal de Simone, a gente estava discutindo na disciplina de Simone, que nós, enfermagem, medicina, a gente não foi formado para produzir tecnologia. Nós somos formados para usar tecnologia, né? Então, a produção de tecnologia é uma coisa nova até para nós, né? Até para mim, para você.
Imagina a gente participar da construção de uma tecnologia, né? Então, sim. aí, Orientar a produção de uma tecnologia, né? eu estou me adaptando ainda, estou começando a ficar sabida. Daqui a pouco. Eu também. Falar com a Silvânia que ela pode voltar, né? Ó, voltou. Oi, Silvânia. Voltei. E agora tá alto. Eu percebi agora, é um cenário que você tá. Eu tava achando, olha só que escada bonita tem na casa de Silvânia. Mas quem sabe futuramente? Tem plantas, olha só a casa de Silvânia, tem verde, uma escada bonita, olha só. Vou ter um verde para contrastar. Montou o cenário, né, Silvânia? Bom, então, enquanto o pessoal está entrando, Silvânia, tem uma observação da Flávia que eu queria que eu esqueci de fazer. Flávia tá bem certa, tá? A avaliação do estado da arte e o estado da técnica são anteriores ao método. Então, na dissertação, o estado da arte e o estado da técnica vem antes do método, tá? O que eu acho que confundiu um pouquinho foi porque você acabou transformando a avaliação do estado da arte em uma revisão integrativa, né? Então, a revisão integrativa, que acabou sendo uma consequência da avaliação do estado da arte e da técnica, acabou virando também um resultado, não é? Entendeu qual foi Não, então na hora eu não vou apresentar a prospecção técnica como resultado. Ela vai ficar dentro do... Isso, você na apresentação da dissertação, você apresenta o estado da arte e o estado da técnica. Aí você tem que tomar um cuidado grande com o artigo, porque você já mandou o artigo para a revista, tá? Isso. Quando você manda o artigo para a revista, você cede os direitos do artigo para a revista. Então, talvez seja interessante colocar o artigo como um anexo, tá certo? E você, quando você discute um dos produtos, você coloca um dos meus produtos foi a revisão integrativa que está em anexo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque quando você encaminhou o artigo para a revista, ainda você não fez isso, mas quando ela aceitar, você cede os direitos do conteúdo do artigo para a revista. E isso pode dar problema se você colocar na... Mas se quando eu for, caso eu passe na qualificação, eu for fazer a defesa, e eu ainda não tiver sido aceito, eu posso colocar ele normal ou ainda eu boto ele como anexo? É um risco, entendeu? Uma sugestão minha, que a gente teve essa discussão no PPGCS, que antigamente no PPGCS as teses, durante algum tempo, as teses foram em formato de artigo. E algumas vezes artigos já publicados. Eu já tive em banca em que o aluno tinha feito 5 artigos e dos 5, 2 publicados, 2 submetidos e um ainda em finalização. Aí com isso a gente levou uma discussão para o colegiado de que será que isso era em termos de propriedade intelectual isso era correto? Porque quando você publica o artigo deixa de ser seu e passa a ser da revista, entendeu? Assim, você tem direito àquela propriedade intelectual, mas os direitos de publicação não são mais seus, são da revista. Já que você está e a sua tese vai ser publicada, ela vai ser publicada pela universidade, tá? A biblioteca ela vai deixar disponível o PDF da tua tese aberta. Será que isso não pode ter um conflito com os direitos de publicação da revista? Então aí a gente deu alguns passos atrás e a gente voltou ao modelo da tese mais tradicional. Então é isso que é interessante dar uma olhada para que você não tenha algum problema. Então quando você utiliza a brochura, né, não é brochura, eles chamam, eu esqueci o nome, do artigo na íntegra com o produto da tua dissertação,
para que você não tenha nenhum problema com a revista posteriormente, tá? Tá certo? Então, de repente, vale a pena, ó, você coloca a sua revisão integrativa como anexo, tá certo? E você no texto, você olha, um dos produtos foi uma revisão integrativa encaminhada para a revista tal, 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 que tá como anexo da minha dissertação, tá certo? É uma sugestão, tá bom? Ok. Beleza. E é com satisfação que eu vejo também alunas do PPGITS assistindo a defesa, tá? É muito importante, eu falo com a Eliene, Rosiane, Diná, é super importante assistir as defesas, né? A gente aprende muito assistindo defesa. No programa que eu fiz mestrado e doutorado, eu era obrigado a assistir defesa, né? Eu tinha que ter uma cota de defesas e a gente vai com menos medo, né? A gente avança no curso com menos medo. Eu acho que é super importante, eu queria ressaltar isso é bom, é desejável e parabéns. É muito bom ver vocês aqui, tá certo? Eu falo isso para Gilmar, Rose e todas mais. Bom, e agora a gente vai dar o resultado, né? A banca se reuniu, eu, a professora Flávia, a professora Genilde, nós nos reunimos há pouco para avaliar a sua defesa e a nossa conclusão, Silvânia, é que você está aprovada da qualificação para a defesa com pequenas alterações do texto. Parabéns. Obrigada. Tá? E agora eu deixo em aberto, tá, para você, para a professora Edcineia e a professora Edurde se manifestarem, fazer alguma observação, colocar o que vocês desejarem aqui. Tá? O microfone está aberto. Só tenho a agradecer a contribuições que vocês deram. Nós vamos rever todas as sugestões e vamos fazer a adaptação, né, meu orientador e meu co-orientador, e agradecer por todos os comentários positivos e construtivos para melhorar mais ainda a minha dissertação. Muito obrigada. Professor Edward, quer comentar? De forma rápida, agradecer as sugestões, né, os comentários, as críticas construtivas do pessoal da banca. Parabenizar a Silvânia, ela está fazendo um trabalho bom, ela tem amadurecido e crescido bastante nesse período de mestrado. É outra pessoa. É outra pessoa para o bem, né? Que bom, parabéns, Silvânia. Só um comentário rápido, a ideia do Guia de Boas Práticas nasceu da dificuldade de implantação do sistema, sabe? O lado bom é que nasceu o guia, né? Que talvez o guia vai ter mais utilidade. A gente ficou pensando, e se não tiver o sistema implantado, né? As análises que a Silvânia tem feito são completas, até pela experiência do dia a dia e de tantos anos de trabalho dela nesse ambiente, ela conhece muito bem. Então, ela conseguiu, vamos dizer assim, sistematizar todos os problemas que existem no setor. E o guia, eu acho que vai ser de utilidade, caso não exista, como disse o professor Marco Antônio, né? Caso não exista a possibilidade de implantar ou de ter um sistema informatizado, o guia vai ser maravilhoso. Então, é um produto que está vindo para enriquecer. E talvez seja até mais importante do que o sistema informatizado. Mas tudo bem. Obrigado e parabéns. Obrigado ao pessoal da banca e parabéns a Silvânia. E parabéns também à professora Edcineia. Parabéns, professor Edward. Parabéns, Silvânia. Então, eu quero, né, assim, manifestar também meus sinceros agradecimentos aos membros da banca. É um prazer estar aqui com vocês, ouvir as contribuições e saber que a gente estava trabalhando num problema real e num problema que realmente demandava, né, alguma solução, tá? Se nós não conseguimos implantar, e aí Silvânia explicou muito bem, né? Na verdade, foi uma incompatibilidade de configuração dos servidores.
tá? Do ambiente de utilização. No HU está instalado o Tomcat, a versão 7, e a equipe do Decomp, né, do Departamento de Computação, desenvolveu na versão mais nova, que é a versão 9, tá? Então, para isso, precisaria ser criado um ambiente com o Tomcat 9. E nós poderíamos, inclusive, integrar com a GHU, mas, dada essa impossibilidade, não foi feito, tá? Uma experiência que eu estou vendo aqui em Portugal, e inclusive no Brasil a gente já está discutindo com a RNP, que eu faço parte também do Comitê Técnico da RNP para a Saúde Digital, uma solução que eles adotaram aqui em outros países, e está começando a se levar isso, é o que nós chamamos de um ambiente de beta-teste, um ambiente de testes para soluções de saúde digital. Então, a minha sugestão, desde o início, sempre foi que a EBSER criasse um ambiente, um servidor, um banco de dados, só para a gente fazer testes, para não atrapalhar a produção, onde a gente pudesse subir as aplicações e pudesse testar. Então, aqui os hospitais, né, o próprio governo português, tem um ambiente de testes, então eles conseguem subir a aplicação, testar, e depois que for validada, testada, aí vai para ser configurada no ambiente de produção, ou seja, no ambiente hospitalar. Então, acho que o grande salto qualitativo e quantitativo que a EBSER poderia dar é se ela investisse na criação de um beta teste para a rede EBSER. Ela criasse um ambiente de testes para a gente poder subir essas aplicações, porque é muito desmotivante ver uma solução como essa, que já poderia estar no ar, por um problema de configuração. Tá? Então, e a gente sabe que isso demanda boa vontade política, né? Ok? Mas falando do trabalho de Silvânia, fala, professor Marco Prado. A gente está tentando ver se a gente consegue um ambiente de testes local, tá? Aqui em Aracaju. Então, a gente está discutindo junto com a TI, é isso que eu estava falando, o setor de inovação da GEP está tentando liderar um processo de discussão entre a TI do hospital, a computação, o departamento de computação, para que a gente consiga um ambiente de testes local. Agora, a questão de subir para a EBSER, eu acho que isso aí já é você sabe que não é uma conversa fácil, né? Isso vai ter mas isso para eles seria muito mais fácil, porque a própria RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que foi responsável pela implantação da telemedicina no Brasil, criou um beta teste, inclusive está disponibilizando para os pesquisadores, né, a possibilidade de se instalar lá. E eu acho que isso é uma perda para a EBSER. Então, eu penso que a EBSER, ela precisaria, se ela quer ter o domínio das aplicações, ela precisa ter esse ambiente. Mas vamos voltar aqui, né, só para me fechar, com relação à estruturação da dissertação, né, nós vamos rever, tá? Agora, eu acho que o programa, e concordo com o que a professora Flávia Janoli colocou, eu acho que o programa precisa chegar num acordo, né? Porque cada banca que a gente participa está organizado de um jeito, né? E aí a gente acaba ficando assim, eu mesma como orientadora me sinto às vezes, né? Falo, meu Deus, e agora? Lá na outra banca mandaram fazer isso, agora mandaram tirar. Então você fica... Eu acho que a gente precisaria ter aí um modelo mais fixo. Eu acho que isso ajuda os alunos e ajuda os orientadores também, porque nós queremos fazer um bom trabalho. Nós queremos que os nossos orientandos cresçam, produzam, publiquem. Então, né, eu acho que a gente precisa voltar a esse tema, discutir esse tema no programa. E a outra questão é com relação à Silvânia, né? Então, assim, como o professor Edward colocou, eu também vejo o crescimento dela, né, como pessoa e como profissional. Porque a gente sabe que ser mãe, cuidar de família, trabalhar,
né, e desenvolver uma dissertação num tema que ela conhece muito bem, mas que na tecnologia ela não dominava muito bem, a apresentação dela hoje é um grande orgulho para mim, ok? Agradeço uma vez, parabéns, Silvânia, muito obrigada, professores. Eu que agradeço a minha orientadora e meu orientador. Minha orientadora é muito rígida. Ela tirou meu couro. Mas o resultado foi positivo, então isso é que é importante. Valeu a pena todo o esforço e dedicação. Marco, agradecer. Marco, a Silvânia está falando coisa de informática que eu não sei, viu? Ela aprendeu muito mais. Eu acho que eu tenho que aprender tudo. Ela vai puxar o tapete de você. Ela vai a nossa comunidade com os orientadores. Ela vai puxar o tapete obrigada daqui a pouco. Muito obrigada mesmo. Só um detalhe, eu vou encerrar aqui, mas antes eu queria pedir licença a vocês. Que eu vou renderizar o vídeo e vou colocar numa playlistzinha no YouTube e disponibilizar para vocês. Vocês concordam com isso ou discordam? Eu não vejo problema nenhum, então, pode beleza, ser. Tá, ok. Então eu ainda vou criar um canal PPGITS. Não sei ainda como vou fazer isso, mas por enquanto eu criei uma playlistzinha, tá? E aí eu vou colocar lá e disponibilizar. Vai estar lá no Siga, né? Isso, eu vou disponibilizar para a Silvânia e para todo mundo que quiser assistir. Eu acho que é interessante para o pessoal também, os alunos, terem oportunidade de assistir qualificação, tá certo? Legal, gente, ó. Muito obrigado, bom dia para vocês. Parabéns, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada, tchau.